Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Boa noite! Mais um dia do nosso estudo. Eu sou Dani Queiroz, esse é o nosso canal diário de oração e esse é o nosso estudo bíblico, né? A Bíblia em um ano. Estamos no livro de Jó e hoje nós iremos ler os capítulos 28, 29, 30 e 31. Se você tiver a oportunidade de falar com alguém, né, com seus amigos, familiares, esse nosso projeto vai ser muito bem-vindo, né? Cada vez que conseguimos alcançar mais pessoas, mesmo que estamos, né, no meio do projeto, assim, já lemos Gênesis, já estamos no meio de Jó, praticamente quase no finalzinho de Jó, mas fica tudo gravado em nosso canal, né? Então a pessoa pode ir lendo devagar, pode ir colocando em dia, né, as leituras, e o Senhor se agrada, Ele se agrada quando buscamos a palavra. Então, se você for canal para alguém também ter essa bênção na vida, o Senhor se agrada também. Então, quem puder compartilhar, né, mostrar para o amigo, para o irmão, para o marido, para o filho, será muito bem-vindo a esse estudo junto com a gente. Amém? Então, hoje nós iremos ler Jó 28, 29, 30 e 31. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia que se passou. Obrigado por estar aqui com saúde, tendo essa oportunidade de estudo e encerrando o nosso dia com a Tua palavra, Pai. Nos orienta, nos capacita, traga entendimento. Por vezes, Pai, nós lemos as Escrituras e não entendemos. Por vezes é difícil. Mas te pedimos, Pai, estamos aqui, humildemente, lendo a Tua palavra e pedindo que o Senhor traga sabedoria e entendimento para o nosso coração. Amém? Vamos lá? Capítulo 28. Olhos abertos para tudo o que é preciso. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios, longe das cidades, em lugares por onde nem passa. Eles abrem poços das minas, eles trabalham na solidão, pendurados e balançados de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontram ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas e os falcões também não o conhecem. Os leões e os outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo o que é preciso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não encontram neste mundo. O oceano afirma, aqui não está, e o mar diz, aqui também não. Ela não pode ser comprada como ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. Deus, de onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem, nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou.
E ele disse aos seres humanos: para ser sábio, é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. Vamos ler agora a defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu poderia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Eu era pai dos pobres. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era os olhos para os cegos e os pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo o conforto. Serei uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de águas na areia. Todos esperavam ansiosos como se esperava a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe decidindo o que eles deviam fazer, e eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava na hora da aflição. Mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar miséria. À noite na solidão e nos desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas que os espantam aos gritos, como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada, sentem nojo de mim e se afastam, e chego até a me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir, e ninguém os fazem parar. Entram por uma brecha de muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Agora eu já não tenho vontade de viver e o desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito e a dor me atormenta, não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que o pó ou a cinza.
Ó Deus, eu clamo a Ti, pedindo a Tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a Ti, e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade, e me persegue com todo o Teu poder. Fazes com que o vento me carregue, e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Por que atacas um homem arruinado, que não podes fazer nada, a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição e levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como o uivo de lobos ou gritos de avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Eu jurei que os meus olhos nunca veriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço e Ele vê cada passo que eu dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, o que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro, que outros durmam com ela, se eu tivesse cometido esse crime horrível. O tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tenho. Sempre foi justo e caridoso. Quando o empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria Deus quando me julgasse? Que responderia quando ele me pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também meus empregados, e ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinha minhas refeições, mas sempre repartia minha comida com os órfãos. Eu o tratava como se fosse pai deles, e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, eu notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com o órfão, sabendo que eu tinha apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria uma coisa dessas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar sua presença gloriosa. Nunca fui infiel a Deus, jamais confiei no ouro e ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirarei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Nunca fui vingativo, nem sovina, nem hipócrita. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus Jamais me alegrei com os sofrimentos dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado com receio de que zombassem de mim. Aqui termina a minha defesa. Como gostaria que alguém me ouvisse.
Aqui eu termino e assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva acusação, e com orgulho eu carregarei no ombro e porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e o mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Muito lindo, gente, como, nossa, eu lendo assim essa passagem, né, a defesa dele, fica passando um filme na nossa cabeça, da nossa vida, né? Todos os atos que nós fazemos durante o dia, tudo isso a gente tem que, né, a gente precisa levar nossos olhos ao céu e sempre ter na nossa mente assim, se estamos fazendo correto, se estamos sendo íntegros, se estamos fazendo a vontade de Deus, porque o mundo é muito difícil, né? O mundo é muito difícil, então assim, às vezes no nosso trabalho alguém nos faz mal e o humano, por sua vez, já logo quer retribuir com o mal, né? Eu sei que é difícil, mas às vezes no momento assim, se calar e entregar a Deus. Senhor, ele me fez mal, mas eu não desejo mal a ele. Gente, é muito difícil, mas o Senhor, ele hoje nessas palavras, o Senhor vem nos mostrar isso. Jó, ele sempre foi íntegro e correto na vida dele, porque ele tinha respeito a Deus. Ele sabia que Deus tinha esse poder de trazer o castigo, porque é Deus que comanda tudo na terra. Então ele tinha esse respeito a Deus e ele sempre foi um homem íntegro. E em todo momento de sofrimento ele tinha a mente dele em paz, que ele fez tudo certo e ele não estava entendendo aquilo que estava acontecendo com ele. Ele não conseguia entender. Então, levando para nossa vida hoje, tudo o que acontece, né, assim, a gente vai no mercado comprar alguma coisa. Pode acontecer ali uma situação que te faz sair da presença do Senhor. Nós não podemos sair da presença do Senhor em nenhum momento da nossa vida. Em nenhum momento. E é difícil, é muito difícil, né? Às vezes, né, assim, em casa, uma palavra dita errada já começa uma confusão, já começa uma briga. E o Senhor quer trazer temperança para nossa vida. O Senhor quer trazer esse olhar que Jó tinha, né? O Senhor, eu acredito assim, né? Deus não quer ver o nosso sofrimento. Deus não quer a nossa derrota nunca. A nossa obediência e o nosso comportamento aqui na terra diz muito a Deus, né? Nós mostramos para ele o nosso amor por ele através da nossa obediência. E é o que o livro de Jó tem trazido para mim. Eu tô aqui partilhando o que eu tô achando disso tudo. O que vocês estão achando disso tudo? O que vocês têm achado desse livro de Jó para a vida de vocês? O que vocês têm levado isso para a vida de vocês? Essa é uma pergunta que eu vou deixar hoje aqui. Quem quiser partilhar comigo lá nos comentários, vai ser muito bom a gente, né, trocar ideias, né? O que o livro de Jó tem trago para sua vida? Olha que pergunta interessante para a gente analisar essa noite. Vamos orar agradecendo a Deus por essas palavras de hoje, né? Por esses capítulos, nós já estamos chegando quase no final de Jó. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo, lendo a palavra, entendendo comigo também a palavra. Nós somos falhos, nós somos ignorantes e estamos aqui, humildemente, nos inclinando a Ti, Jesus, para o Senhor ver trazer sabedoria para o nosso coração, entendimento para o nosso coração. É isso que pedimos nessa noite, nessa palavra de Jó
que o Senhor trouxe para nós. Nos perdoa, Pai, nossa falta de fé, nos perdoa por às vezes sair da nossa temperança e falar coisas que não é do teu agrado, fazer coisas que não é do teu agrado. Nos ajuda a parar e quando formos tentados, lembrar dessa passagem de Jó, lembrar a integridade que Jó tinha e o respeito a Deus que ele tinha, que possamos também ser obedientes, Pai, a Ti. Nos dê força para isso, Senhor. Nos ajude em nosso caminho. Nos ajude, Pai. Nós te amamos muito, Jesus. Muito obrigado por estar presente na nossa vida. Amém. Um grande abraço para vocês. Nosso vídeo hoje ficou imenso, mas foi bênção, né, irmãos? Um grande abraço. Amanhã estamos de volta com mais Jó.